Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do seu curso de linguagem de programação em Python. Eu sou o professor Alan. Quero apresentar para vocês aqui as variações que nós temos para fazer a apresentação de saída de dados utilizando a linguagem em Python, porque principalmente dependendo da versão, nós temos uma diferenciação de algumas formas para mostrar na tela aí uma saída de dados, utilizando aí, por exemplo, a função print. Então, vamos abrir aqui o Jupyter Notebook no computador que eu quero apresentar para vocês aí essas diferentes formas de apresentação de saída de dados utilizando o Python. Muito bem, pessoal. Então, eu já estou aqui com o meu Jupyter Notebook aberto, tá certo? Onde eu criei aqui a nossa aula 08, aqui dentro do diretório curso Python, tá certo? Então, eu criei aqui essa aula 08. Em aulas anteriores aqui, então, né, eu mostrei para vocês sobre a questão de entrada e saída de dados, então aqui eu utilizei a função input para a entrada de dados e, no caso aqui, eu utilizei a função print, que é o assunto da nossa aula de hoje, para falar aqui, então, por exemplo, a soma de dois números. E aí nós vamos ver algumas variações para a saída de dados utilizando essa função print aqui no caso. Então, eu vou abrir aqui a nossa aula 08, então, aqui o primeiro caso aqui, onde eu tenho usando a função print, né? Onde é a maneira mais simples para exibir na tela aí alguns dados que eu estiver trabalhando, tá certo? Você pode passar várias expressões separadas por vírgulas, né, para que sejam impressas aí em sequência. Então, esse aqui é o meu primeiro caso, né, onde eu tenho aqui o exemplo básico da função print, lembrando que aqui a cerquilha é para mostrar uma linha de comentário, então isso daqui não será impresso, né, na tela, ele simplesmente vai mostrar para a gente aí um comentário de código no Python, tá certo? E logo aqui na sequência eu utilizei aqui três variáveis. A primeira variável chamada nome, atribuiu o valor para a variável nome José. A segunda variável idade é 25 anos, né? Então eu coloquei 25. E a altura de José, 1,75. Aqui na nossa quarta linha, aqui utilizando a função print, eu simplesmente, então, agora vou fazer aqui a utilização de mostrar na tela essas variáveis, separando aqui por vírgulas, né, conforme está mostrado aqui, né, as variáveis que eu acabei de declarar ali em cima. Então, basicamente, aqui nesse caso, se eu rodar esse código aqui, ó, ele vai mostrar para a gente que nome é José, tá certo? A idade é 25 anos e a altura dele é 1,75 m. Então, essa é a maneira mais simples, né? Nós vimos utilizando, inclusive, da última aula, onde nós falamos sobre a entrada e saída de dados. Se você não viu essa aula, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa ver essa aula, tá certo? E o segundo caso, onde nós podemos trabalhar aqui com a parte de saída formatada, né? No caso aqui, para uma saída formatada, você pode utilizar a função format, abre e fecha parênteses aqui, ou, por exemplo, as F-string que nós vamos ver mais adiante. Então, no caso aqui da linha de comentário, como eu falei anteriormente, né, usando o format, aqui eu criei apenas duas variáveis, a variável nome com atribuição de João, idade 20. E a hora que eu vou fazer a utilização da função print aqui agora, olha só o que a gente pode fazer. A gente vai colocar nome, dois pontos, e nós vamos colocar aqui um abre e fecha chaves, tá certo? E dessa forma aqui, ó, tudo dentro das aspas, vamos colocar também para a variável idade. E aqui no final, né, depois da aspa, do fechamento da aspas aqui, eu coloco um ponto, porque eu vou utilizar então aqui agora esse método format. E logo depois, na sequência, eu vou passar como parâmetros aqui no caso, o nome das variáveis, onde essa primeira variável que vai se referir então a essas chaves, e no caso a segunda variável vai ser a essa segunda chave aqui no caso. Então agora, se eu rodar esse meu código aqui, ele vai mostrar para mim que nome é João, aqui no caso, e a idade é 25. Então, utilizando aí uma saída formatada com
o método format. Esse aqui é uma forma mais antiga de utilização. E, por último, agora que nós vamos ver aqui, né, que a gente vai utilizar bastante aqui no curso, é a utilização das f-strings. É similar, né, aos do método format, porém mais compacto, tá? Então, aqui no caso, ó, eu vou colocar aqui só usando f-string para formatação. E aqui no caso eu também fiz a criação de duas variáveis, nome e idade. Coloquei para nome, atribuir Maria e idade 30 anos. E aqui agora o que eu faço é o seguinte, eu vou utilizar a função print e vou colocar na frente aqui, ó, a letrinha F, tá? E logo na sequência eu vou fazer a mesma forma, eu vou colocar nome e dentro das chaves aqui agora, quando eu utilizava o ponto format ali, né, eu vou colocar o nome da variável. No caso aqui, a variável é nome, tá certo? E depois idade aqui, a variável idade, tá certo? Então, dessa maneira aqui agora, né, se eu rodar esse meu código, ele vai mostrar pra gente, então, que nome agora é Maria e idade é 30. Eu mostrei aqui utilizando, né, as variáveis de forma que eu atribuí diretamente, mas eu posso também criar, né, uma forma onde o usuário pode entrar para mim com esses dados. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso criar aqui uma variável chamada time e vou atribuir aqui, ó, um input, utilizando aqui a função input, para que o usuário, né, informe, por exemplo, ó, digite o seu time do coração, né? Então, todo mundo aí que gosta de futebol deve ter um time aí que torce. Então, eu vou colocar aqui para que o usuário informe, então, o time do seu coração, e aí eu vou dar a função print aqui, ó, utilizando a f-string, então eu coloco um F na frente, vou colocar aqui agora, né, alguma mensagem, e posso colocar aqui, por exemplo, aqui, ó, o seu time favorito é 2 pontos aqui no caso, e aí eu vou colocar as chaves, abrir e fechar chaves, e vou colocar o nome da variável, que no caso é time. Posso, por exemplo, aqui colocar uma exclamação. Aqui agora, a hora que eu rodar esse meu código, né? Ele me deu um erro. Opa. Vamos rodar aqui novamente. Ele está me dando erro porque eu não fechei aqui, né? Parênteses. Vou rodar novamente aqui. Digite o seu time do coração. Tá certo? Então, no meu caso aqui, o meu time é Corinthians. Tá? Então, eu vou colocar aqui o meu time. Você pode colocar o seu aí. E aí ele mostra, né? O seu time favorito é Corinthians. Tá certo, pessoal? Então, nós temos aí essas variações de utilização da função print para a saída de dados utilizando o Python. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final aqui de mais uma aula do seu curso de programação em Python. Apresentei para vocês aí as principais formas de utilização da função print. Lembrando que de agora em diante aqui no curso nós vamos utilizar as f-strings para apresentar saída de dados utilizando a linguagem Python, porque é a forma mais recente que nós temos de utilização aí a partir da versão 3.6 da linguagem, tá certo? Vou pedir o de sempre para que vocês deixem um like no vídeo, considere se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações, compartilhar esse conteúdo com alguém que tem interesse em aprender programação com o Python. Se tiver aí alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais.